YouTube. Transmitindo, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Iniciar a transmissão via YouTube e havendo quórum legal, declaro aberta a 14ª sessão do ano de 2021. E indago dos meus pares se há alguma observação com relação à da sessão anterior, a 13ª. Não havendo observação, eu a declaro aprovada. Passaremos ao julgamento dos feitos constantes da pauta. O item de número 1 é o recurso eleitoral número 1048, dígito 82, 2020, propaganda política, propaganda eleitoral, boca de urna, é da relatoria da doutora Ana Paula Brandão Brasil, está com vice para o desembargador Marcos Vilas Boas. O item 1 continua com vice, desembargador Marcos? Senhor presidente, sim, eu ainda não tive tempo de analisar. Perfeito, então continua com vice. O item de número 2 é o recurso eleitoral número 571, dígito 56, 2020, utilização de prédios ou serviços de repartições públicas para beneficiar partido ou organização de caráter político, conduta vedada ao agente público, cargo prefeito. Da relatoria do doutor José Márcio Silveira e Silva, onde é recorrente Gutierrez Borges Torquato, prefeito, candidato a prefeito, e também recorrentes Eduardo Malheiros Ribeiro Fortes, Gerson José de Oliveira e a coligação Gurupi no Caminho Certo. Recorrido a coligação Agora é a Hora. E também Gleide Sonato Pereira e Josiane Nunes Braga. Eu convido aqui o doutor Solano Donato Carnot Damascena para ligar o seu vídeo, porque me pleitei a sustentação oral pelo prazo regimental. Então, com a palavra, o ilustre relator, doutor José Márcio. Senhor presidente, o relatório já foi disponibilizado e não sei se o advogado tem interesse que eu renove os fatos do processo ou se ele pode já assumir direto a sustentação oral. Não, excelência, não é necessário. Então, doutor Solano, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental, que são até 10 minutos. Sim, obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, excelentíssimos senhores julgadores e senhoras julgadoras, doutor representante da Procuradoria Regional Eleitoral, boa tarde. Trata-se aqui, no presente caso, de um recurso eleitoral interposto por Gutierrez Torquato, né, o seu vice, Eduardo Malheiros, a coligação Gurupi no Caminho Certo, em face da sentença que os condenou pela prática da conduta vedada no inciso 1 do artigo 73 da Lei 9.504. A imputação feita aos recorrentes, excelência, é a utilização de bem público para realização de reunião. Mas, com devido respeito à respeitável sentença, excelências, não houve a conduta vedada prevista no inciso 1 do artigo 73, né? A bem da verdade, o que aconteceu foi uma visita, o senhor Gutierrez, junto com o senhor Eduardo Malheiros, foi fazer uma visita no órgão público, inclusive antes do horário de expediente, era antes das 7 horas da manhã, né? Então, em relação a esses fatos, foram colacionadas na inicial exclusivamente 4 fotografias, que aqui constam o senhor Gutierrez e o senhor Eduardo Malheiros, assim que chegaram na Secretaria de Infraestrutura, os servidores também estavam chegando e acabaram parando ali para ouvi-los. Mas, de forma alguma, o bem público, a Secretaria foi colocada à disposição dos recorrentes. Os recorrentes também, de forma alguma, levaram uma estrutura de campanha, não havia aparato de som, não havia entrega de propaganda eleitoral, não havia assessores de campanha naquele momento, o que acaba deixando bastante claro, excelências, que
era uma mera visita. E visita, inclusive, que a candidata eleita, Josi Nunes, fez normalmente, sem nenhum embaraço, a todos os órgãos públicos do município de Gurupi na eleição de 2020. Inclusive, na contestação consta fotografias dela na mesma Secretaria de Infraestrutura, né? Ou seja, não houve afronta ao bem jurídico tutelado, né? Porque não houve afronta à isonomia entre os candidatos. Todos fizeram esse tipo de visita. Essa ação ela acabou servindo para que fosse deferida a tutela de urgência, para que evitasse que o senhor Gutierrez participasse de qualquer visita aos órgãos públicos. Isso foi no começo da campanha, e efetivamente não foi mais nenhuma outra visita aos órgãos públicos, enquanto a sua adversária continuou livremente a fazer visitas nos prédios da Prefeitura e do Estado do Tocantins. A respeito, Excelências, eu até gostaria de chamar a atenção de um julgado do TSE, porque, primeiro, como é de conhecimento de Vossas Excelências, eu até havia separado aqui uma obra do ilustre Adriano Soares da Costa, Instituto de Direito Eleitoral, para tratar da necessidade da interpretação restritiva da norma, mas é algo tão claro e também claro nas interpretações do Tribunal Superior Eleitoral. Então, vou até deixar de fazer essa leitura, mas gostaria de destacar um acordo do TSE, da lavra do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no recurso ordinário 800-591, em um processo similar a esse. No trecho que interessa, Excelência, eu peço vênia para ler, diz o seguinte: artigo 73, inciso 1, Lei 9.504/97, ausência de provas robustas de que determinada escola pública foi utilizada para favorecer candidatura, inexpressividade da suposta conduta para disputa eleitoral. No caso concreto, não há elementos que demonstrem de forma cabal que o aparato estatal foi utilizado de forma efetiva para beneficiar determinada candidatura em detrimento dos demais, não havendo falar em condenação do suposto beneficiário pela conduta vedada descrito no artigo 73.1 da Lei das Eleições. Eu gostaria de dizer mais uma vez, de destacar, Excelências, que o órgão público não deixou de funcionar. Na verdade, era o início, antes até do início do expediente, então ninguém parou para poder participar dessa reunião. Não há prova alguma nos autos de que havia sido marcada uma reunião com antecedência. Todos sabem o quanto é fácil angariar provas nesse sentido, através de mensagens do WhatsApp, através de vídeos. Nada disso. Não existe uma testemunha dizendo que houve efetivamente um ato de cunho eleitoral, uma reunião pré-agendada, e que o prédio público ficou à disposição dos candidatos recorrentes. E para terminar, Excelências, eu também destaco a afronta ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. O senhor Gutierrez, ele foi multado no valor de R$ 21.282, assim como o senhor Eduardo Malheiros, pela mesma cifra, R$ 21.282, e a coligação Gurupi no Caminho Certo, também R$ 21.282. E o senhor Gerson José, que não é, na verdade, o meu constituinte, que era secretário, foi multado em R$ 5.320,50. Com devido respeito, Excelência, aqui nós estamos falando aqui do meus constituintes de uma multa de mais de R$ 64 mil, por um ato que ocorreu antes do expediente, sem qualquer repercussão na campanha eleitoral, sem afronta à isonomia entre os candidatos. Então, peço que seja reformada a sentença, afastada a condenação por conduta vedada, e caso Vossas Excelências não entendam dessa forma, que a multa seja trazida ao patamar mínimo previsto lá no parágrafo 4º do artigo 73. Muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, doutor Solano, e concedo a palavra pelo prazo regimental ao ilustre representante do Ministério Público, doutor Álvaro Manzano. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os membros dessa corte, senhores servidores, chefe de Libras e doutor Solano Damasceno.
O parecer do Ministério Público foi no sentido do improvimento do recurso, mantendo a decisão de primeiro grau. Basta olhar as fotografias anexadas na inicial para se verificar que não se trata de uma mera visita. Na verdade, tratava-se da Secretaria de Infraestrutura do município, num espaço aberto, um galpão, em que o candidato fala para, sem contar aqui por cima, pelo menos umas 50 pessoas, todos servidores públicos. Pelas suas vestimentas, percebe-se que tratam-se de pessoas que trabalham nas ruas. Então, estavam ali antes de sair para o trabalho efetivo nas ruas, então, com certeza, houve prejuízo, sim, ao serviço público e foi utilizada a instalação. Não foi uma mera visita, havia o candidato falando em um círculo para cerca de 50 pessoas. Parece até um comício, com tanto de gente que tinha nessa reunião. E é bom destacar e lembrar que os candidatos recorrentes eram os candidatos apoiados pela gestão anterior. Então, estavam se utilizando da facilidade do acesso aos secretários e aos chefes dos cargos públicos municipais para fazer campanha eleitoral dentro do órgão público. Então, nesse sentido, eu reitero o parecer que foi proferido nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso. Muito obrigado. Agradeço a excelência, doutor Álvaro Manzano, e restituo a palavra ao ilustre relator, doutor José Márcio. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o nobre advogado e o nobre procurador-geral, procurador regional eleitoral, por suas sustentações. Senhor presidente, os fatos são incontroversos. Os candidatos estavam lá no órgão público fazendo o seu comício eleitoral, tentando angariar votos. E o artigo 73, inciso 1º da Lei 9.504, ele é taxativo. Diz o mencionado dispositivo legal. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Ou seja, não se quer, senhor presidente, que candidatos utilizem órgãos públicos para fazerem suas campanhas eleitorais. Então, no presente caso, eu entendo que a campanha eleitoral aqui está bem evidenciada pelas fotografias e a responsabilidade, aqui nesse caso, é uma responsabilidade objetiva. Não é necessário examinar dolo ou culpa do agente público, nem mesmo potencialidade de influir no pleito, bastando que a máquina pública seja utilizada em favor de determinada candidatura e para violar o bem tutelado, qual seja a igualdade de oportunidades. A jurisprudência do TSE é fata no sentido de que não se pode utilizar órgãos públicos, a estrutura de órgãos públicos para fazer campanha eleitoral. A cessão ou uso de prédios públicos somente é possível, ressalto, repito, para a realização de convenção partidária, o que não é de forma nenhuma o caso. Eu só estou dando provimento ao recurso, senhor presidente, que eu entendo exagerada as multas fixadas. Então, eu estou propondo apenas que as multas sejam fixadas no seu patamar mínimo de 5.000 FIR para todos os recorrentes. O recorrente Gerson José de Oliveira, a multa já estava em R$5.000, então deve ser mantida por ser o patamar mínimo. Então, em resumo, senhor presidente, estou dando parcial provimento ao recurso da coligação Gurupi no Caminho Certo, de Gutierrez Borges Torquato e Eduardo Malheiro Ribeiro Fortes, para reduzir o valor de suas multas para 5.000 UFIRs.
e negar provimento ao recurso interposto por Gerson José de Oliveira, porque, no caso dele, a multa já está no patamar mínimo. É o voto, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, doutor José Márcio, e passo, então, a colheita dos votos. Doutor José Maria. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o relator. Doutor Antônio Paim. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Doutor Márcio Gonçalves. Senhor presidente, se me permite, eu gostaria de fazer uma indagação do relator. Sim. Pois não. Com relação ao senhor Gerson, doutor Zé Márcio, eu gostaria de saber se tem alguma prova no processo ou algum documento que manifesta a sua omissão ou participação ou alguma anuência dele com essa reunião, que me parece que ele é o secretário da estrutura local. Onde foi? Porque eu vi aqui que a sentença colocou a culpa dele como culpa em vigilando, né? Ele é responsabilizado por culpa em vigilando dos servidores. Queria saber se tem algum documento ou algum ato que ele foi comunicado, alguma coisa em que prova que ele tinha conhecimento dessa reunião. Não tem nenhuma prova objetiva de que ele autorizou essa utilização do espaço da secretaria para os candidatos fazerem os seus discursos. Então, mas eu entendi que a responsabilidade seria, dispensaria a análise de dolo ou culpa dele, porque efetivamente ele é o responsável pelo local, né? E ele era o secretário municipal de infraestrutura, né? E a repartição pública estava sob a responsabilidade dele. Certo, eu concordo, doutor Zé Márcio, que é a responsabilidade dele, mas nesse caso eu vou pedir vênia, Vossa Excelência, e afastar. Eu vi que realmente não foi uma mera reunião, né? Não foi uma mera visita, foi realmente uma reunião, as fotos deixam claro isso. Mas com relação ao secretário, a meu ver, nós não podemos, eu acredito, não podemos responsabilizar por culpa em vigilando, porque imagine que já tivemos alguns casos que eu me recordo, em eleições passadas, um caso do IBAMA e Secretaria de Estado, em que as pessoas entravam e faziam reunião na secretaria, ali eu visitava e fazia reunião com 5, 10 pessoas, sem nem sequer o secretário estar sabendo. Então, eu entendo que se não tem elementos em que ele prove, que ele teria conhecimento, que ele anuiu, ou que pelo menos ele sabia que aconteceria o ato, nós não podemos responder ele por ato de terceiro, ainda que ele seja o chefe da repartição. Então, nesse ponto, eu peço vênia, Vossa Excelência, apenas e tão somente para excluir a responsabilidade do senhor Gerson, salvo engano, é o Gerson que é o secretário, e mantendo o voto com relação, acompanhando Vossa Excelência com relação aos demais, presidente, é como eu voto. Sim, a culpa, o senhor tem razão, a culpa dele foi tida como culpa em vigilando, sim. Não há nenhum elemento que comprove que ele anuiu com essa elemento objetivo no processo. Bom, então, ante a divergência apresentada pelo doutor Márcio, eu consulto o doutor José Márcio, se mantém o seu voto. Eu mantenho, senhor presidente. Mantém. Os demais, doutor José Maria e doutor Antônio Paim? Continuo acompanhando o relator, senhor presidente. Continuo com o relator, senhor presidente. Perfeito. Então, o desembargador Marco Antony. Senhor presidente, peço vista desse processo. Vou fazer um cotejo em relação a um outro processo muito similar que nós julgamos aqui no passado. Acredito que na próxima sessão, já digo dessa semana, mas da próxima semana de sessões, eu trarei de volta. Doutora Ana Paula, Vossa Excelência aguarda o pedido de vista do desembargador Marco Vilas Boas? Eu vou aguardar, senhor presidente. Perfeito. Então, vistas para o desembargador Marco Antony, do item de número 2. Passaremos ao item subsequente, que é o item 3, é o recurso eleitoral número 1029, de 76/2020, propaganda política e propaganda eleitoral, bem público, da relatoria do Dr. Márcio Gonçalves Moreira, em que é recorrente Vanderleia Ferreira Lima e recorrido do Ministério Público Estadual.
Então, com a palavra, o ilustre relator, doutor Márcio. Senhor presidente, esse caso aí é um daqueles que nós já iniciamos a discussão na corte e o desembargador Marco pediu vista de um dos processos similares. Eu não sei se mantém julgamento e aguarda, e eu não sei qual seria a decisão a tomar. O voto já está postado, já está pronto. O voo da madrugada? Isso, é daqueles casos que nós estávamos discutindo, o doutor Zé Maria teve o voto, aquela questão de se há ou não a representação formal. E aí eu quero indago Vossa Excelência, se eu apresento... Quando da guia, Vossa Excelência. Pois é, aí... Não existência de auto de apreensão. Aí eu indago nos autos. Eu indago Vossa Excelência se eu retiro o desembargador ou profiro o voto. Se eu puder falar... numa situação dessa aí... Está me escutando, presidente? Estou ouvindo. Pois não. Achei que ninguém estivesse me escutando, porque eu estava falando e... Não, estou ouvindo agora. Não tinha resposta, pode ser um delay, né? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte. Me deparei com uma outra situação naqueles autos. Perfeito. O doutor Márcio relata, inexiste auto de apreensão dos santinhos. Se não tem auto de apreensão dos santinhos, a situação é bem antecedente. Não há forma prescrita em lei, não há prova da materialidade da infração. Toda sanção ela deve ser precedida, pelo menos, da lavratura de um auto. A prova material, né? Sim. Esse é o princípio básico tanto do direito penal quanto do direito administrativo. Esse é direito administrativo de natureza penal. Mas o que eu acho, no fundo, é o seguinte, que isso são tudo filigranas. Nós estamos aqui discutindo teses e mais teses para resolver um processo que está morto. Se ele não atende os requisitos mínimos, em relação à prestabilidade da prova, eu acho que nós não temos que ficar mais cavando teses para poder discutir questões hipotéticas, para poder sinalizar questões para o futuro. Acho que se o futuro vier e tiver situações dessa natureza, nós vamos enfrentar e julgar, né? Talvez não seja nem a mesma composição do TRE. Mas eu levei sim com vista por esse detalhe, porque eu acho que isso é crucial. Se de fato não há o auto, nem sequer tem que se falar em legitimidade, ou decadência, ou qualquer outra situação dessa natureza. É uma nulidade absoluta, quiçá uma inexistência, um fato inexistente para o direito, porque não está documentado, isso não tem documento nos autos, é emprestado. Do exame de corpo está fulminado desde o início da abertura do procedimento. Perfeito. Então... Desembargador Marco, o senhor poderia ficar com vista desse processo do doutor Márcio? Sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas o senhor já está com vista daqueles dois, né, para estudar o caso de Fódon e Tereza. Sem problema nenhum. Já estamos com um, a gente pode fazer sendo atacado para poder ter uma deliberação no tribunal sobre o tema. Ótimo. Perfeito. Então, doutor Márcio... Aí, no caso, eu poderia, então, te retirar e aguardar o processo do voto. Eu acredito que a proposta do doutor José Márcio é que ele venha a julgamento com seu voto prolatado, que nós todos já sabemos qual é. Ele já vai com vista para o meu gabinete, e aí não atrasa a tramitação do processo. Né? A gente perfeito. E vocês podem ter depois encampar até o voto dele. Isso que eu ia dizer, porque aí dependendo do voto do Marco, ele antecede talvez até o meu. Isso pode ser. Os votos da faculdade de retirar de julgamento, mas científicos muito bem estudados. Eu só acho que é o seguinte, nós estamos usando um canhão para matar mosquito. Tá, mas é erudição, tá certo, é exercício da ciência. É bom também, de vez em quando, ter essa erudição. Não resta dúvida. Então, com a palavra, o eminente relator, doutor Márcio. Aí, no caso, eu apresento o voto, desembargador Marco? Sim. Ou eu retiro? O sinal está
negando provimento ou dando provimento, de qualquer forma ele vai para lá, quando voltar já vem o pacote e o teor já é de todos conhecido. Eu acredito que a gente pode formalizar dessa natureza. O voto eu apresentei, senhor presidente. Eu estou realmente dando provimento, anulando ante aquela questão da falta de representação. Inclusive, nesse caso aqui, o parecer do Ministério Público foi dado dia 30 de novembro, 15 dias após as eleições. E sem não há mandado de notificação nem nada, eu estou já... Meu voto, o senhor já manifestei no processo, eu estou dando provimento para anular o processo. Perfeito. E aí, senhor presidente, com essa anúncio do Desbardomar com relação a essa nulidade, talvez até precede a minha, nada pode acontecer no voto do Desbardomar, que eu refluir e acompanhá-lo também, né? Perfeito, encampar, né? Então, o desembargador Marco já pede vista, os demais aguardam? Sim, eu aguardo, senhor presidente. Sim. Temos que olhar caso a caso, porque, como eu disse, no passado nós tínhamos a lavratura dos autos circunstanciados no processo, era um termo circunstanciado, a lavratura de um auto de apreensão que dava início ao procedimento. Ao procedimento, Tanto que, perfeito. quando foi relatado aí, achei estranho que não existisse. Mas também não estudei o processo ainda porque não tive tempo, mas aquele primeiro vou estudar e já olho esses outros também. Não tem problema Então, anuncio vista para o desembargador Marco Vilas Boas. Eu consulto meus pais se há alguma questão a mais ser tratada nessa sessão. Então, nada mais havendo de se tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a sessão das 10 horas de amanhã, que também será realizada por videoconferência. E que tenham todos uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Até amanhã. Descansar.